Vamos deixar bem claro e definir o que queremos dizer com caso, o doente, contato, isolamento e quarentena. São conceitos importantes que você terá que entender muito bem durante o resto do curso. Um caso é alguém que tem Covid-19, alguém que está doente e, portanto, pode infectar outros. Isso normalmente é definido por um teste laboratorial positivo, na maioria das vezes, um teste PCR. Já mencionamos isso. Algumas vezes, vamos nos referir a casos que são suspeitos ou prováveis, o que significa que talvez ainda não tenham sido testados, mas que acreditamos que provavelmente tenham a doença. Pode ser alguém que você sabe que foi exposto a outro paciente contaminado, então acredita que provavelmente tenha a doença, mas que ainda não tenha sido testado. Um contato é alguém que teve contato com um caso enquanto ele estava infeccioso. Então, basicamente, é alguém que foi exposto a alguém que esteja contaminado. Nos preocupamos com os contatos porque eles podem ter sido infectados. Por este motivo, eles precisam tomar precauções especiais. Se você se lembrar, um caso é infeccioso durante a doença e 2 dias anteriores ao começo da doença. Você precisará identificar as pessoas que tiveram algum tipo de contato com eles durante o período infeccioso. Quando falamos sobre contatos, na verdade estamos falando de 3 tipos diferentes de contatos nos quais precisamos analisar. O primeiro é o contato físico direto. Então, qualquer um que teve contato físico com alguém que está infeccioso corre risco de contaminação. Eles são definitivamente um contato. Também falamos sobre contatos próximos. Quero definir o que significa um contato próximo. É alguém que talvez não teve nenhum contato físico, mas que estava perto da pessoa contaminada 2 metros durante pelo menos 15 minutos ou mais. Agora, 15 minutos é apenas uma diretriz. Em alguns lugares, vão perguntar sobre contatos próximos que estiveram perto do caso por 10 minutos ou mais, ou talvez 30 minutos ou mais. Há uma certa flexibilidade sobre isto. Você precisará consultar a região onde estiver trabalhando para descobrir como estão tratando estes contatos exatamente. Isso porque, se você lembrar, é a distância que as gotículas respiratórias devem percorrer. Há um terceiro tipo de contato que você também pode querer abordar. São as pessoas que estiveram no mesmo ambiente por um longo período, entre 1 hora ou mais, com a pessoa infecciosa, mas que estavam a mais de 2 metros de distância. É possível que estas pessoas também estejam em risco. Elas podem ter entrado em contato com as mesmas superfícies de alguém que estivesse contaminado. Estes são chamados de contatos próximos e algumas vezes você acaba encontrando estes tipos ao fazer o rastreamento de contatos. Agora, vamos falar sobre isolamento e quarentena. Os dois termos indicam que alguém vai se distanciar de outras pessoas. Alguém vai deixar de ter contato com outras pessoas, mas eles significam coisas um pouco diferentes. Então vamos esclarecer isso. Isolamento significa manter as pessoas doentes separadas das demais pessoas saudáveis. Isso pode ser feito dentro de casa, se você puder ficar restrito à sua casa. Se você mora com outras pessoas, também precisa evitar o contato com elas, até mesmo dentro de casa. Se não for possível fazer isso dentro de sua casa, você precisará ir para outro lugar e ficar isolado das outras pessoas. Em alguns lugares, as pessoas acabam indo para um hotel ou buscam outro lugar onde possam ficar separadas dos demais. Em hospitais, os pacientes precisam ficar em um espaço reservado e ter contato limitado com todos os demais, exceto profissionais da área de saúde que estejam utilizando máscaras apropriadas, luvas e aventais para mantê-los em segurança. Por quanto tempo alguém deve permanecer isolado dos demais? Bom, deve ser de acordo com a duração da sua doença ou infecciosidade. Lembrem-se que algumas pessoas ficam doentes por mais tempo que outras, então o período de contaminação também será mais longo. Mas, no geral, podemos dizer que alguém pode deixar o isolamento com segurança
após 10 dias do início da doença, desde que todos os sintomas estejam melhorando e eles já não tenham apresentado febre sem tomarem remédio para suprimi-la nos últimos 3 dias. É importante verificar tudo isso. Já a quarentena é restringir a movimentação e o contato de pessoas saudáveis que foram expostas a outras pessoas. Então, isolamos um caso, mas colocamos em quarentena um contato, pois eles foram expostos e podem se tornar infecciosos. Contatos devem ser colocados em quarentena por 14 dias, contando desde o último contato que tiveram com o paciente contaminado, que é a pessoa que pode tê-los infectado. Portanto, é importante saber quando foi o contato para descobrir por quanto tempo devem permanecer em quarentena.